Graças, paz, abençoados, povo eleito de Deus, benditos, predestinados para a vida eterna. Você foi predestinado antes da fundação do mundo, antes de formar qualquer poeira, qualquer pó, né, de terra. Seu nome estava escrito no livro da vida de Deus. Amém? Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus, né, por sua vida, por sua inscrição, sua participação, seus comentários, sempre bem-vindos. Aproveito todos, eu leio todos e, na maneira do possível, eu respondo a todos, tá bom? Então, sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim como eu digo, né? Sempre assim Deus querendo, para todo o Brasil. Amém? Glória a Deus. Então, o tema hoje, meu querido e amado irmão, o tema hoje é forte. É forte. Você já leu aí, né? O tema. E o tema é sobre o seguinte: o apóstolo Paulo falou sobre o inferno. O que você me diz? O que é que você tem a escrever aí embaixo? O apóstolo Paulo, né, convertido ali no caminho de Damasco, e que ouviu a voz do Cristo ressuscitado. Este apóstolo, este homem de Deus, ele falou sobre o inferno. Aí a pergunta é, irmão Van, por que você está citando isso? Por que você está falando que o apóstolo Paulo falou sobre o inferno? Claro que não. Né? Então, em todos os canais, né, ou na sua maioria dos canais da graça, dos pregadores da graça, todos eles concordam unanimemente de que Paulo, não há uma passagem de Paulo, pelo menos eu posso provar que alguns pregadores da graça, em todos os seus vídeos, estudos, dizem que Paulo não falou da graça. Você veja aí, Paulo falou, da graça não, perdão, do inferno. Paulo nunca falou do inferno. Veja aí, Paulo foi o pregador da graça, Paulo foi o pregador da libertação, Paulo não falou do inferno. Você vai ter uma grande surpresa no decorrer desse estudo. Agora eu peço a você que assista o vídeo até o fim, se possível, né, até o número 2, só um momentinho, aqui, pronto, até o número 2, até o vídeo 2 ou 3, mas eu vou provar para você que, quer dizer, provar não, né? Você vai ter mais uma revelação, vai ter mais conhecimento de que o apóstolo Paulo falou sim do inferno. Agora, claro, Paulo era um camarada intelecto, Paulo era um homem sábio, Paulo tinha outros termos para falar do inferno, do Guiena, né, do Hades, do Tártaro. Pedro falou Tártaro, né, uma linguagem grega, uma linguagem da época. Mas vamos ver se Paulo falou ou não. Bom, então eu peço a você que assista até o fim este vídeo. Tranquilo? Uma coisa, nem eu nem você pode negar. Jesus falou do inferno. Pedro falou do inferno. Tiago falou do inferno. Judas falou do inferno. João, no Apocalipse, também falou, né, desse inferno, lago de fogo. Então, todos eles falaram do inferno. Agora, e Paulo, irmão Van? Paulo, né? Eu já ouvi um pregador da graça, pregador A, dizer que Paulo foi o único que não falou
porque ele era pregador da graça, ele não falou do inferno. O pregador B disse também que não falou do inferno. O pregador G disse também que não falou do inferno. O pregador J disse também que não, Paulo não falou. Você não vai ver em nenhuma carta de Paulo falando sobre esse tal do inferno. Vamos ver. Então, o que diz a Bíblia? O que a Bíblia ela pode provar se Paulo falou ou não? Então, eu vou citar para você, né, apenas 3 textos, 3 passagens onde eu posso provar que Paulo falou do inferno. Agora, antes de eu mostrar Paulo falando do inferno, eu quero mostrar para você Judas falando do inferno. Então, antes, vamos ler aqui Daniel capítulo 12, versículo 1. Olha só, interessante que a gente não vê, certo? Eu não vejo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de comprovar, né? Pessoas, pensamentos, estudos, questionamentos. Eu, pelo menos, sou desta forma. Eu não sou desse que diz assim, não, Paulo não falou, ponto final. Eu tenho que provar dentro das Escrituras que Paulo não falou. Agora, eu vou mostrar para você, provar dentro das Escrituras que Paulo falou sim, e vou mostrar os textos que o apóstolo Paulo falou, né, em diversos textos sobre este inferno ou sobre a condenação eterna. Vamos ler aqui um texto que não é usado pelos irmãos, pelos pregadores da graça, e que você está aprendendo aqui no canal Metanoia da Graça. Então, eu lhe peço, né, como um amigo aqui, como nordestino deste canal Metanoia da Graça, eu lhe peço a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, e deixa teu like. Abriu aí no YouTube, fez a chamada, começou, você já deixa o teu like, aperta lá naquela mãozinha, amém? Para a glória de Deus, e vamos seguir. Então perceba que os pregadores da graça, eles não usam esses textos que eu vou usar. Olha só, Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe, que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, anos 70, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações, até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro ou no livro da vida, né, será liberto. Agora, olha o 2. Olha o que Daniel revela sobre, né, após a sentença, após o juízo, o julgamento de Deus. Olha para onde vai pessoas para um canto e pessoas para outro lugar, pós-morte. Multidões e multidões que dormem no pó da terra vão ressuscitar, ou ressuscitaram no ano 70. Acordarão. Uns, uma multidão, para a vida eterna, beleza, e outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Então, Daniel não fala em nenhum lugar, e se Daniel tivesse que falar que seriam aniquiladas as almas ou iriam virar fumaça, aqui era para estar anotado isso aqui. Se a alma ia virar fumaça, ou seria aniquilada, era para estar aqui nesta ressurreição que houve, certo? No ano 70, com a vinda do Filho do Homem fazendo juízo sobre os vivos e os mortos. Então, esta multidão aqui, uma multidão ressuscitou para a vida eterna e outra multidão também ressuscitou para humilhação e para o desprezo eterno. Então, para onde foi esta multidão aqui? Beleza? Então, agora vamos para Judas. Judas, Novo Testamento. Vamos aqui. Primeiro vamos ver Judas. O que é que Judas fala sobre inferno? Aqui Judas, né, só tem um capítulo, versículo de número 5 ao 7. Olha o 5, diz: Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso,
que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. Essa destruição não foi virar fumaça e nem foi o aniquilamento da sua alma. Não, destruiu, matou a todos. Matar, aqui é matar. Destruir aqui é matar todos os que não creram. O 6. E quanto aos anjos, agora preste atenção nessa revelação aqui. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles os têm mantido, Deus os tem mantido, anjos que são espíritos, seres espirituais, em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então, isso aqui ocorreu no ano 70, esse julgamento aqui. Então, os anjos, que são espíritos, foram mantidos presos com correntes eternas para o grande dia, no julgamento que houve, né, em 70. Agora, o 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, atenção aqui, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Atenção agora, estando sob castigo do fogo eterno. Ou seja, Judas fala sobre este fogo eterno e sobre o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Alguns pregadores da graça e dizem, vai lá ver. Assim também como o do 7º dia, né? Vai lá ver se ainda existe fogo lá em Sodoma e Gomorra. Vai lá no Oriente, olha lá. Então, se o fogo é eterno, por que não existe mais fogo, né? Então, mas perceba que Judas está falando que este fogo eterno aqui, né, dessas cidades, serviu de exemplo. Então, Sodoma e Gomorra, o fogo, né, que acendeu lá e queimou as cidades, deixando elas em ruínas e em pó, serviu de exemplo para o fogo, para o castigo do fogo eterno. Tranquilo? Que Jesus falou em Mateus capítulo 25, que Apocalipse fala no capítulo 22, 21, capítulo 15. Beleza? Tranquilidade? Então, o fogo de Sodoma e Gomorra serviu de exemplo, ali foi um fogo literal, serviu de exemplo, a palavra exemplo serve de exemplo para o fogo eterno pós-morte. É isso que Judas está dizendo na sua carta. Tranquilo? Então, Judas prova que existe um fogo espiritual e este fogo é eterno, não se apaga. Pedro também falou sobre o fogo eterno, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, do versículo 3 ao versículo 9. Olha o 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde já muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. 4. Olha o 4. Ora, se Deus, atenção aqui, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, esta palavra aqui é Tártaro, né? É um lugar espiritual para os espíritos, para anjos, que são seres espirituais. Você não pode negar isto, a existência de anjos, que são anjos. São seres espirituais criados por Deus, antes da criação da terra, antes da criação das coisas visíveis. Então, Deus criou os anjos. Anjos se rebelaram, anjos pecaram, não sei porquê, né? Os anjos que pecaram, mas Deus os lançou no inferno, no Tártaro, lugar espiritual, aprisionando-os em cadeias abismais. Olha só, são coisas espirituais.
tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo que aconteceu também no ano 70. Agora o 5 até o 7, de igual modo, olha só, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, sobre os ímpios. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. O 6 também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, produzindo-as a cinzas. O que foi produzido a cinza não foram as almas, foram as cidades, as coisas materiais, como plástico, como madeira, ok, couro, essas coisas, né, que virou cinzas, não almas, tornando-as exemplo, olha só, do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Olha só, se lá em Sodoma virou cinza, né, as coisas materiais, visíveis, palpáveis, né, e eles foram aqui, ó, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, produzindo-as as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Agora, olha o 7. Lembre-se que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra com fogo literal era exemplo do fogo espiritual. Você não pode negar isso. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Tranquilo? Então, aqui, sim, o 8 diz: porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Agora, olha o 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar, olha só, meu amado, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter não é colocar, manter não é lançar, manter não é tirar de um lugar para outro, manter é aquilo que já está lá, mantém ali. Mantenha-se na posição, mantenha essa tampa fechada, mantenha a porta fechada. Ela já está fechada, então é mantê-la daquela forma, daquele modo. Aqui, ó, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Manter em castigo. Se você quiser negar Pedro 2,9, aí é questão sua. Ou dizer que isto aqui é uma história de carochinha, né, como vocês gostam, ou dizer que isso aqui é uma parábola, é uma figura de linguagem. Não tem problema, é você, certo? E as escrituras, ou a Bíblia, ou a palavra, né, tanto faz, né? Então aqui, ó, muito claro, muito nítido, muito bem, dá para entender fácil, não precisa de teologia, não precisa de curso teológico para você entender isto aqui, né? Constatamos, portanto, que o Senhor Yahvé sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Tranquilo? Então, Judas falou sobre este castigo eterno, né, o lago de fogo, e Pedro falou também desse juízo, castigo eterno. Agora, João, vamos ver se João do Apocalipse fala também sobre isso. Apocalipse, capítulo 14, lembrando que eu poderia citar mais textos, né, mas eu resumi bastante, né, para que você possa entender, né, e você possa compreender o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia, o que diz os textos sobre o castigo, o lago de fogo, ou inferno, ou Gehenna. Inferno não, para não agravar, né, alguns irmãos, mas Gehenna, o lago de fogo. Tenha medo não, você que é da graça, você foi liberto, você está, você tem seu espírito aperfeiçoado,
para morar, né, no reino eterno de Cristo Jesus. Então, João no Apocalipse, capítulo 14, será que João falou também? Judas, você viu que falou. Pedro, você viu que falou. Agora, João no Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 ao 11. 14, versículo 9. Olha só, olha o que aqui João diz. Seguiu ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz, se alguém adorar, alguém aqui são pessoas, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na sua mão, 10, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos e do Cordeiro. Será a pessoa que na época que adorou isso aqui, também período da grande tribulação, né, os ímpios, os adoradores da besta, que adoraram a besta e a sua imagem, certo? Foram lançados no lago de fogo, né? A sua alma após morte, né? E ali, ó, atormentado com enxofre, né? Incandescente diante dos anjos, né? E do Cordeiro. Agora o 11 ele diz: e a fumaça da sua aflição será exaltada para todo sempre, para todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, e para que receba a marca do seu nome. Não haverá repouso algum para essas almas, nem de dia e nem de noite, sem cessar. Sem cessar é sem fim. Beleza? Então, os adoradores da besta, as almas, todo mundo, todo o ímpio, né, no período da grande tribulação, foram lançados no lago de fogo e lá estão nesta condenação, né, e não tem repouso, né, esse castigo não tem repouso algum, nem de dia e nem de noite, sem fim. E também podemos ver aqui Mateus capítulo 20, Apocalipse ainda capítulo 20, versículo de número 10, versículo do 7 ao 10. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8, e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra, né, que foi no período da grande tribulação, no ano 70. 9. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos de Jerusalém. A cidade amada, Jerusalém, a cidade amada, marcharam para lá. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Presta atenção aqui, ó. O diabo, que era um ser, uma pessoa, uma autoridade de Roma, né? O imperador de Roma, ele foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, estavam lá. Eles serão atormentados, aqui mais uma palavra, atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, sem fim. Essa palavra séculos dos séculos, né, aqui na língua original grega, é sem fim, ok? Então, no Apocalipse, também João falou sobre lago de fogo, inferno, Guiena, Tártaro, né? A condenação eterna, ok? Aqui, ó, e serão lançados os tormento eterno. Para que seja eterno, aqui não pode estar a pessoa física, detalhe importante, né? O falso profeta, o diabo, os anjos, os adoradores, né, da besta,
que estão sendo atormentados pelos séculos dos séculos sem fim, então não pode ser no corpo físico, porque assim, se fosse ali, iriam morrer. Mas para ser atormentado pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim para todo sempre, tem que ser num estado espiritual. Beleza? Tranquilidade? Concorda? Agora, aqui também, no versículo 13, olha o que é que diz o versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades, né? Olha só, mar entregou o mar, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Agora, o 14. Então, a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Olha só. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Detalhe agora para o versículo 15. Ou seja, lá estava o diabo, os seus seguidores anjos, né, a besta, o falso profeta em um estado espiritual, e mais foram lançados lá. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Ou seja, para ir para este lugar, lago de fogo, e ser atormentado para todo o sempre, certo? Aqui, ó, para todo sempre, versículo de número, rapidamente, versículo 10, aqui, ó, para ser atormentado, né? Essa multidão de pessoas que Daniel fala lá no capítulo 12, versículo 2, né? Já que a pouco eu vou falar sobre, Jesus também falou sobre o lago, quem mais falou foi Jesus. Então, para que essas pessoas fossem atormentadas de dia e de noite pelos séculos dos séculos, não podia estar no estado físico, corpo de carne e osso, não, mas em um estado espiritual, ou a sua alma, ou o seu corpo, ou a sua espírito, né, foi lançado neste lugar e estão sendo atormentados pelos séculos dos séculos. Beleza? Tranquilidade? Então, meu querido e amado irmão, no próximo vídeo eu vou falar sobre, Jesus falou sobre o lago de fogo, Jesus falou sobre o inferno, nem inferno a palavra misericórdia, irmão, não fala essa palavra. Jesus falou sobre o Guiena, Jesus falou sobre o lugar de tormento, e em seguida eu vou provar dentro da Bíblia que Paulo, o apóstolo Paulo, né, também falou do inferno, aonde meus amados e queridos irmãos da graça, né, todos eles sustentam que Paulo não falou do inferno. Procure aí, escreva aqui se Paulo falou do inferno. Vou provar para você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixa teu like e não perca o próximo estudo. Paz do Cristo eterno.